A gente fala muito sobre evasão escolar, né? É um problema crônico no Brasil. Mas e se a solução não fosse só mais dinheiro ou mais regras, e sim atacar a causa, a raiz de tudo isso? Nesta análise, a gente vai mergulhar numa estratégia inovadora que aposta exatamente nisso. Olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos encarar o tamanho do problema, o retrato do abandono. Depois, vamos cavar a fundo para achar as raízes. Aí sim, vamos conhecer o desafio LED 2026, seu plano de ação, as soluções que ele busca e, no final, o mapa completo dessa transformação. Antes de mais nada, para falar de solução, a gente precisa entender a realidade. E a evasão escolar no Brasil, vamos combinar, não é só uma estatística. É uma crise de verdade que lança uma sombra gigantesca sobre o futuro de milhões de jovens. Para guiar nosso papo, vamos a uma imagem bem poderosa, a de uma árvore. Pensa na evasão como uma árvore. O que a gente vê na superfície, os frutos, são os impactos sociais, o aluno que fica, o que sai. Mas para essa árvore ser saudável de verdade, não adianta só olhar para os galhos. A gente tem que entender o que está acontecendo lá embaixo, nas raízes. E a dimensão do problema é assustadora. São 8,7 milhões de jovens entre 14 e 29 anos que não terminaram o ensino médio. E sabe qual é o momento mais crítico, onde a maioria desiste? É justamente no primeiro ano. É ali que o laço com a escola se rompe. E o impacto não é só na vida dessas pessoas, não. É no bolso do país inteiro. A perda anual para o nosso PIB, por causa dessa baixa qualificação, é estimada em impressionantes 214 bilhões de reais. É um custo que todos nós pagamos, de um jeito ou de outro. E tem um ponto fundamental aqui. Essa exclusão tem cor e gênero. Olha só, mais de 72% de todos que abandonam a escola são meninos negros e pardos. Isso não é por acaso. É um reflexo direto da nossa desigualdade estrutural que, infelizmente, se manifesta de forma brutal dentro da escola. Certo. Já vimos o que está na superfície. Agora, vamos fazer o que a nossa metáfora propõe. Vamos pegar a pá e cavar fundo para entender o que está por trás desses números todos. Quais são as raízes sistêmicas? A análise aponta para três causas principais. A primeira é a vulnerabilidade socioeconômica, que força o jovem a ir trabalhar muito cedo. A segunda é uma crise de sentido, quando a escola se desconecta da vida real e o currículo simplesmente não faz mais sentido. E a terceira é a fragilidade dos laços, muitas vezes piorada pela violência, pelo bullying e pelo racismo. E para chegar nessas raízes, tem uma pergunta que é a chave de tudo. Ela vem de uma metodologia chamada rodas de conversa e é poderosíssima. Em que momento estudar parou de fazer sentido para você? Essa pergunta transforma um dado frio numa história real. E é só a partir dessa escuta, desse entendimento, que se pode construir algo que funcione. Ok, se as raízes são tão profundas, qual seria a resposta? É aqui que a gente entra no Desafio LED 2026, uma iniciativa que quer ser, como o nome diz, uma luz para iluminar esse cenário. Então, a grande sacada é esta. O Desafio LED não é uma solução que vem pronta, de cima para baixo. Pelo contrário, ele convida os próprios estudantes, que são os protagonistas dessa história, para criar soluções baratas, replicáveis e que nascem dos problemas que eles mesmos vivem. É a inovação vindo de quem mais entende da dor. Certo, mas como é que essas ideias viram projetos de verdade? É aí que entra o plano de ação, que funciona como uma verdadeira trilha para essa transformação acontecer. O plano é um mergulho intensivo. Em 4 semanas, os participantes passam por um processo completo. Começam fazendo um diagnóstico do seu bairro, da sua escola. Depois, partem para ter ideias, usando ferramentas criativas como Design Thinking. Em seguida, criam um protótipo, um rascunho da solução. E, por fim, escrevem o projeto final. É um laboratório de inovação social na prática. E que tipo de soluções podem nascer dessa trilha? Que oportunidades ela cria? Vamos ver agora as luzes de esperança que essa iniciativa quer acender. O foco está em soluções que fortalecem a comunidade. Coisas como mentorias entre os próprios alunos, sabe? Ou o uso de tecnologia simples, que está na mão de todo mundo, como o WhatsApp, para ir atrás de quem sumiu. E também projetos que abrem a escola para a comunidade, reforçando os laços. E aqui tem uma conexão que é simplesmente brilhante. Todo esse processo de criar o projeto, ele é um treino perfeito para a competência 5 da redação do Enem, que pede justamente uma proposta de intervenção social. Ou seja, o desafio não só ajuda a resolver um problema real,
como também prepara o estudante para um dos seus maiores objetivos, que é entrar na universidade. É um ganha-ganha. Chegamos na reta final. É hora de juntar todas as peças e olhar de novo para o nosso mapa, conectando aquelas raízes profundas do problema com os frutos que a gente espera colher lá na frente. A lógica do impacto é muito clara. De um lado, você envolve todo mundo, alunos, famílias, professores. No centro, coloca soluções práticas, de baixo custo. E o resultado esperado é concreto: mais alunos na escola, um impacto positivo na economia e, claro, dar visibilidade para ideias que podem transformar o Brasil. E a gente termina com essa provocação. O desafio LED mostra que a transformação começa quando os próprios envolvidos se tornam agentes da mudança. Então a pergunta que fica é: que luz, por menor que seja, pode ser acesa aí na sua comunidade para começar a reescrever o futuro da educação?